Antes, uma palavra rápida de encorajamento a você que está tendo acesso a esse livro e tem feito a sua leitura. Igreja tem coisas que se repetem em todos os contextos. Tem quem compre o livro e deixe ele guardado e, quando lembra que vai ter algum tipo de encontro, pega e dá aquela leitura rápida no capítulo, só para não perder o assunto, nem a oportunidade de fazer perguntas capciosas ao palestrante. Mas existem aqueles que gostam de ler e que valorizam isso, e alguns outros que precisam de estímulo para isso. Então, considerando esses vários contextos, eu quero encorajá-lo. Eu tive acesso a essa obra no ano 2012. É uma obra pesada no ponto de vista teológico, bíblico-teológica, escrita por dois dos principais professores de um seminário batista conceituado nos Estados Unidos, e que tem realmente o propósito. Eu já tinha isso em mente e relendo alguma das partes do livro, isso ficou ainda mais claro. Você tem nesse livro aqui uma teologia bíblica da família, com recortes a assuntos contemporâneos, com insights realmente preciosos. Não é uma teologia bíblica com cheiro de naftalina, não é algo assim antigo, denso, chato, de difícil conexão com a vida normal que a gente vive. Não, não. É uma teologia bíblica bem escrita, saudável, bibliocêntrica, cristocêntrica e, ao mesmo tempo, não foge de questões contemporâneas. Então, eu lhe encorajo a ler este livro. E ele aborda, por exemplo, temas relacionados a, por exemplo, a questão de se existe, de fato, base bíblica para uma vocação ao solteirismo. Ele analisa aqui pessoas que realmente podem vir a se definir de não se casar, decidir não se casar. Fala de realidades relacionadas a ter ou não ter filhos, o que para mim é uma coisa um assunto bem atual. Este livro trata questões de qual o limite de permissão a gente pode dar à nossa família de origem para influenciar em algumas questões da nossa vida conjugal. Uau! Recomendo que você realmente leia algo a respeito disso. Trata sobre a verdade bíblica relacionada ao homossexualismo, à homossexualidade, que é um assunto que não pode ser tratado com base em militância de um lado ou de outro. Tem que ser tratado à luz do que a palavra de Deus diz, com todas as complexidades disso. Eu sei que alguns pensam o seguinte: eu não quero nem saber porque eu sou contra. Você pensa assim, infelizmente, é sinal de que você não quer refletir biblicamente a nossa sociedade. Mas se você quer refletir, se utilize, então, desse livro. E aí, é claro, amados, busquei a sabedoria do Senhor para fazer de tudo que o meu capítulo, nessa oportunidade, fosse o mais simples possível, sem qualquer uma dessas questões que eu julgo que outros poderão trazer seus apontamentos aqui necessários. Mas pode parecer simples, mas eu tenho certeza que a gente vai crescer. É o capítulo de número 6, você sabe muito bem. A família cristã no Novo Testamento.
naquilo que, por exemplo, nós encontramos nos ensinos de Jesus, no olhar de Jesus em relação à família do seu tempo. Uma família com moldes patriarcais, uma autoridade do homem realmente em evidência, inquestionável, uma cultura em que os filhos ficavam sob os cuidados da mãe até a idade de 11, 12 anos, quando os filhos homens seguiam as profissões dos seus pais e já passavam a caminhar com seus pais de maneira próxima. Uma cultura, amados, que o menino aprendia a ser homem com o pai. E a menina cuidando das questões de casa, sendo orientadas as meninas pelas mães a se tornarem futuras donas de casa e mães de outros filhos. Uma riqueza de detalhes específica, por exemplo, quer ver um exemplo? Nos próprios termos usados para a palavra criança, não é? Você tem um termo que é relacionado para criança pequena, ainda bebê, um outro termo para criança de 3, 4 anos de idade, um outro termo para filhos em geral e outro termo para crianças antes de chegar à puberdade e o outro termo já para jovens. Então, é muito interessante como que o Novo Testamento entende a família com sua complexidade, mas ao mesmo tempo com uma forte base, obviamente, judaica. Jesus ensinava acerca de família, reforçando a tradição dos pais. O diferencial de Jesus, você que fez a leitura sabe disso, é que Jesus ampliou o conceito de família, porque como o seu ministério, seu movimento, digamos assim, exigia que as pessoas deixassem suas famílias para segui-lo, seguir a Jesus, seguir ao movimento de Jesus, passou a ser ter Jesus como parte da sua própria família e eles mesmos se tornarem parte da família de Jesus. Muitos deixaram pais e mães para seguir a Jesus. E você conhece muito bem o texto, que ele até vai citar aqui, de quando Pedro pergunta: nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus vai dizer: olha, não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmãos, campos, famílias no geral, por minha causa, que não ganhe 100 vezes mais nesta vida e no mundo vindouro a vida eterna. Seguir a Jesus, amados, era abrir mão da lealdade aos seus familiares quando estes não aceitavam a sua decisão de caminhar com Jesus e pela fé. A fé marcava território, estabelecia distinção, separação. Brincando com as palavras, seguir a Jesus era tomar uma cisão, né? Era um rompimento. Você vai encontrar também nos evangelhos Jesus dizendo, por exemplo, que ele não veio trazer paz, mas hostilidade entre homem e seu pai, filha e mãe, nora, sogra, e os inimigos do homem seriam os da própria família. Então, Jesus situa os laços familiares na amplitude do que pode significar ou de que significava estar no reino. Seguir a Jesus seguindo o reino. Essa é uma quebra de paradigma em relação
ao Antigo Testamento, porque Jesus veio para marcar um tempo. Em Mateus 18, por exemplo, Jesus causa espanto ao chamar uma criança e ter essa criança como modelo, a ponto de que ele vai dizer que aquele que não se converter como uma criança não vai herdar o reino dos céus. As crianças não eram notadas neste tempo, não eram sequer contadas. Quando se contava pessoas numa multidão, como no caso da multiplicação, se contava os homens. Se ignorava as mulheres e as crianças. E Jesus dá destaque a elas. Merecia, por exemplo, um sábado de palestras sobre as crianças aos olhos de Deus, a partir da perspectiva de um Jesus que, de certo modo, as redime. Jesus dá às crianças um status de discípulo mesmo, né? Ele chama crianças, ele é sensível às crianças. Eu não sei por qual lado você está em relação ao The Chosen, mas um dos episódios, o Dallas Jenkins faz questão de explorar esse olhar de Jesus com as crianças. Isso é próprio da postura mesmo de Jesus. Ele estava rodeado de crianças. Ele chega a dizer até que o Pai ocultou riquezas, verdades daqueles que se julgavam sábios e revelou-as aos pequeninos. Foram as crianças, ou também as crianças, que gritaram no templo: Hosana ao filho de Davi. Enfim, várias oportunidades, vários textos, como Mateus 11, 25 a 27, Jesus e o próprio Deus, em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Paulo pegando esse princípio, Deus contesta a sabedoria dos que se julgam sábios, contrapondo-os com aqueles que são simples. As crianças são simples, são humildes. Mas eu estou citando aqui, mas o recorte que eu vou estar seguindo aqui é o recorte dos códigos domésticos. Eu só estou falando aqui a amplitude desse capítulo, pedindo que você o leia e o considere. Mas eu julgo que, pelo menos eu fui tocado nesse sentido, de convidá-lo agora, por exemplo, a que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E convido você a abrir no capítulo 5, versículo 15. E nós vamos ler até o 6, 9, embora eu vá estar... Meu propósito é citar esse texto para pegarmos o argumento principal e farei um recorte dentro desse recorte para falar das relações no casamento e na criação de filhos. É um desafio fazer isso em 50 minutos, mas eu espero pelo menos levantar questões e esclarecer, quem sabe, alguns pontos que você tem algum tipo de dúvida. Acredito que só a leitura do texto já vai ser suficiente para você entender que a ideia dos códigos domésticos
está para além daquilo que os romanos faziam nas cidades sob a sua influência política. Você vai encontrar a expressão códigos domésticos na literatura geral. Os romanos, para dominar as cidades, entendiam que precisavam estabelecer padrões de autoridade nas famílias. Hoje nós questionamos, e graças a Deus porque temos ambiência para isso, a intromissão do Estado na família. E a gente questiona se de fato o Estado deve ter pouca, máxima, pouca, muita ou nenhuma influência. Quando o texto bíblico foi escrito, não se admitia discutir isso. O Estado tinha toda a atuação na família. E uma forma de dominação que os romanos faziam era o estabelecimento de códigos domésticos. Há estudiosos que defendem de que a coisa era como se estabelecer determinadas tábuas de regras e afixar nas portas das casas. Chegava a tanto. Outros vão falar que isso circulava de maneira de literatura, de panfletos. A sociedade era estabelecida a partir de uma determinação de quem mandava e de quem obedecia. E parafraseando algo que é dito em nossos dias, manda quem pode, obedece quem tem juízo, era nessa linha. O homem mandava. O pai, homem, mandava. A mulher obedecia, subserviente, calada. A criança, o filho, não tinha direito algum. Não existia. Salvo quando crescia e, em sendo homem, em idade para ocupar algum tipo de posição na sociedade, quer fosse na política, no meio militar, ou no sacerdócio, em meio àquele panteão de divindades romanas. Paulo se utiliza da mesma estrutura dos códigos domésticos, que eram bastante comuns e circulavam nas cidades dominadas por Roma. Por isso que ele vai se utilizar de códigos domésticos em duas cartas. Aos Efésios e aos Colossenses. Cidades estratégicas do Império. Paulo, escrevendo ambas essas cartas, bem como Filipenses e Filemão, no contexto de que ele está preso, lá em Atos capítulo 28, ele tenciona estabelecer o seguinte, um contraponto aos códigos domésticos. Uma espécie de, hoje nós chamaríamos de literatura de protesto. É assim que eu quero considerar esse texto com vocês. Paulo, inspirado por Deus, resolve reagir àquilo que estava sendo uma máxima na sociedade do seu tempo. E nesse sentido, minhas irmãs, esse texto é preciosíssimo para vocês, porque ele dá voz às mulheres. Os filhos, caso estivessem aqui, se fosse um fórum para eles, teriam muito que comemorar ao entendimento desse texto, porque os filhos têm voz a partir dessa releitura dos códigos domésticos romanos. E eu não vou falar sobre isso porque foge do escopo da palestra, mas em relação aos escravos, então, uau! Eles encontraram uma voz na proposta de Paulo que é libertadora, contrariando completamente alguns intérpretes
dos nossos dias que dizem que a Bíblia precisava ser atualizada porque ela está, de certo modo, a favor de um sistema de dominação, eles não entenderam nada. Com todo respeito, consideração, formação, pedigree, nome, sobrenome, mas eles não entenderam nada. Paulo é libertário nesse sentido aqui. E em relação à escravidão, tem que se ler Filemão também junto, no mesmo contexto histórico. Então, eu quero me delongar nessa introdução, só para você entender o modus vivendi, o contexto vital em que Paulo está escrevendo uma carta e resolve colocar uma resposta a uma literatura vigente à época, os códigos domésticos, ao longo desta carta em específico. Por que isso? Porque se você for ler a carta aos Efésios, por exemplo, você vai ver temas como vocação, o verbo andar é repetido várias vezes, a palavra amor, diversas e diversas. Você já deve ter ouvido exposições aos Efésios que falam das duas divisões principais, 1-3, 4-6, 1-3 do indicativo, o valor, o princípio da vida em Cristo, e 4-6 o imperativo, a prática da vida em Cristo a partir de um propósito que estava estabelecido desde a eternidade. E Paulo começa a carta com o maior parágrafo de toda a Bíblia, versículos 3-14 do capítulo 1. Não tem ponto no original, é uma frase por inteira. São argumentos que a partir da Trindade, Paulo salienta as riquezas da nossa posição em Cristo. O Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que preserva. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a união entre dois povos, judeus e não judeus, que se torna uma nova humanidade. Esse termo nova humanidade, amados e amadas, é riquíssimo, é uma nova humanidade. Paulo está tratando das questões de uma igreja que deveria ser multiétnica, uma igreja que deveria ter traços realmente de convivência entre os diferentes origens, diferentes contextos. No capítulo 3, Paulo está insistindo ainda nesse princípio e ele termina, fica muito clara a demarcação desta carta, porque 3:21, ele termina a sua oração com um amém. Então está claro de que a primeira parte foi: Deus, obrigado porque em Cristo Jesus nós somos uma igreja onde judeus e não judeus estão aproximados pelo seu sangue. Que o amor que há em Cristo seja ministrado e transbordado em nosso meio em 4 dimensões: altura, largura, profundidade, comprimento, que sejamos realmente um povo desse. E aí ele começa o capítulo 4 dizendo como é que a gente deve então viver a partir disso. E ele começa o capítulo 4, versículo 1 com: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que vocês receberam, que eu acabei de falar. Então, entendam a fala do apóstolo Paulo em relação a esposo, filhos e pais, à luz desse novo chamado. Em outras palavras, isso é texto para crente. Isso é texto para quem nasceu de novo. Isso não é texto para a gente discutir na sociedade de uma maneira ampla, de uma maneira geral, de uma maneira acadêmica. Não é um texto acadêmico, é um texto explosivamente cristão. Daí, então, no capítulo 5, versículo 15, começa essa porção maior. Quando Paulo diz: portanto, capítulo 5, versículo 15, estai atentos
para que o vosso procedimento, a parte prática da carta, procedimento, não seja de tolos, mas de sábios. Aproveitando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Parece que Paulo está escrevendo para os dias de hoje, né? Os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos. Ele volta à ideia da tolice. Mas entendei qual é a vontade do Senhor. Volta à questão da sabedoria. Como se portar numa sociedade em que os valores de Deus estão sendo solapados, questionados. Prossiga comigo. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. O vinho aqui é um símbolo de algo que é próprio de uma sociedade que precisa de algum tipo de estímulo para ter alegria, para viver bem, para se dar bem, para se sentir bem. Muito de uma sociedade hedonista que busca o prazer pelo prazer. Queridos, queridas, por favor, nada mais atual do que isso. Mas, Paulo usa bem as palavras, enchei-vos do Espírito. Lembra daquilo que eu disse no início da carta? O Espírito selou vocês. Ele é penhor da herança de vocês, é garantia. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? De Cristo. Essa é a ambiência, uma vida cheia do Espírito Santo. É o modo como que respondemos ao mundo diante de dias maus. É nesse ponto de virada que Paulo pega, repetindo, amados, os códigos domésticos e reinterpreta-os à luz do Evangelho. E ele o faz dando honra para quem a sociedade romana colocava em posição de subordinação. Por isso que a ordem é mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, senhores. Como que a sociedade romana via? Maridos, esposas, pais, filhos, senhores, escravos. Paulo inverte isso. E mais do que isso, vamos ao texto. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido. Não é submissa a todos os homens. Isso é libertário. Mas ao marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Paulo coloca a submissão das mulheres como uma forma de contar e de representar a história da redenção, em que assim como a igreja é honrada
pelo marido e retribui com uma submissão amorosa e, de certo modo, até espiritual, cabe à mulher fazer a mesma coisa em relação ao seu marido, numa relação pautada por uma vida cheia do Espírito. Isso é libertador demais. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, para de amar as outras. Não tenha a mesma postura, o mesmo contato, ou a mesma consideração, ou o mesmo traquejo com outras mulheres. Seja exclusivo o seu amor para com a sua mulher. Cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tê-la purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Porque quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Um contraponto ao hedonismo. O hedonismo não é a busca do prazer pelo prazer. Agora Paulo está dizendo, o prazer do homem é amar a sua esposa. E quando ele ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Paulo tira o prazer do homem, no homem, um prazer ensimesmado, e passa a colocar o prazer do homem em amar a sua mulher. Inventando aqui um termo, ele sai do egocêntrico para o outrocêntrico. Olha para ela, ama ela, cuida dela, coloque-a em preferência a si mesmo. Uau! Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. A história da redenção, ela se une aqui. É a devoção da mulher e é o amor sacrificial do homem. É o respeito da mulher e a prioridade que o marido dá à esposa. Antes de mim vem ela. É o slogan que Paulo sugere aos maridos. Depois você sai repetindo daqui até a sua casa. Antes de mim vem ela. 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 Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem, atenção, é o homem, deixará pai e mãe. Porque a mulher deixar pai e mãe não é dificuldade alguma, é natural. Ela assume uma nova casa e uma nova posição. Só que existiam e ainda existem homens mimados. Ou meninos. A estes, Paulo cita o mesmo que Jesus citou em Mateus 19 e Marcos 10, que é o mesmo que Moisés falou acerca de Deus em Gênesis capítulo 2. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Mas eu ainda estou me referindo à história da redenção, a Cristo e a igreja. Quando o marido e a mulher quebram a aliança do casamento, eles estão maculando a própria história da redenção narrada
ou representada, dramatizada no casamento. É uma mancha. Eu não ouso dizer que é irreparável, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem que entender a amplidão da teologia bíblica. Mas vai ser sempre uma marca, uma cicatriz. Paulo conclui dizendo: entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Talvez não exista mais algo mais vil no comportamento da esposa do que o desrespeito em relação ao marido. A desconsideração em relação à liderança do marido. Paulo denuncia isso aqui. Uau! Se eu ficasse só aqui já daria tempo, mas eu quero fazer ainda sobre a questão dos filhos. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Paulo diz o seguinte: olha, eu não quero fazer como os códigos domésticos, que os filhos não são nem contados, são ignorados, não são ouvidos, não são valorizados. Eles têm uma bênção sobre eles. Paulo está dizendo, na nossa tradição, os filhos devem honrar os seus pais, cuidar dos seus pais, e essa honra implica em suporte financeiro quando eles chegam à velhice. Eles devem essa honra para que eles tenham uma vida de qualidade, uma vida longa. Para que eles vivam bem. Não há filho desobediente que se dê bem na vida. Plenamente, não. Podem ficar tão pobres que só têm dinheiro, por exemplo. Podem ter posses, podem ter fortunas. Podem aparentemente estar bem, mas nunca serão prósperos. Biblicamente, não. E aos pais, Paulo mais uma vez se insurge contra o contexto da época, dizendo: vós pais, não provoqueis. E pais daqui, meus irmãos, Paulo muda a palavra. Ele coloca pais referindo-se aos homens. Pais, homens. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. No entendimento do apóstolo Paulo, amados, preste muita atenção nesse ponto. Se as comunidades cristãs, as igrejas cristãs, se adequassem a esses padrões que ele propõe aos Efésios e que ele vai propor aos Colossenses, no capítulo 3, isso tornaria o cristianismo respeitável dentro da cultura, porque seria considerado uma nova cultura. Paulo propõe aqui que a nossa consideração familiar, à luz desses novos papéis, como posturas de quem vive cheio do Espírito Santo, traria um testemunho à igreja do Senhor Jesus e contribuiria para a missão evangelística da igreja. Quer ver alguns textos que poderiam nos ajudar com esse entendimento? É quando Paulo, por exemplo, vai dizer, lá em 1 Timóteo,
no capítulo 3, versículo 7, também é necessário, o contexto aqui é a questão dos bispos e dos diáconos, mas tem a ver com o entendimento de que os homens precisam de fato assumirem posturas a partir da sua casa. Por isso que Paulo vai dizer que os homens devem governar bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição, com todo o respeito, senão não teriam condições de governar a igreja de Deus. O padrão não é como se governa na igreja, se deve governar em casa. O padrão é como se governa em casa, se está ou não em condições de se governar a igreja. E Paulo diz, versículo 7, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. O modo como vivemos em casa determina se o evangelho que nós pregamos e dizemos crer e cantamos no domingo é verdadeiro ou é falso. Quer conhecer se a pessoa é um crente de verdade? É a partir das relações familiares. Nós temos uma questão muito errada no nosso contexto evangélico. Brasileiro, porque é o nosso contexto. Nós avaliamos a fé das pessoas e a postura delas enquanto evangelho pelo desempenho que elas têm, quer seja na sua carreira, quer seja no ministério, quer seja na sua imagem. Nós precisamos voltar para olhar os crentes a partir de dentro da casa. Antes da cátedra, a casa. Antes do culto, a casa. Antes do sucesso lá fora, a casa. Por isso que James Dobson vai dizer, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso dentro de casa. Eu não sei como é que você vai receber isso, mas nós precisaríamos dizer mais aos crentes, voltem para casa. Sejam melhores em casa, antes de tentarem fazer alguma coisa aqui. Me parece, se você achar forçoso demais, pelo menos pensa, que foi isso que Jesus fez quando disse ao ex-endemoniado de Gadara. Quando ele disse, eu vou te seguir, Jesus, ele falou, volta para casa. Talvez seja isso que a mulher samaritana queria ser uma missionária e realmente o foi, Jesus. E Jesus a libera para que ela fale junto aos seus. E toca em um ponto categórico da vida dela. Me chama o seu marido. Mas hoje parece que o meio evangélico é muito tolerante quanto a isso. E alguns dizem assim, é porque ele tem uma dificuldade em casa, mas ele é um bom líder. Se ele tem dificuldade em casa, ele precisa ser tratado quanto a isso, porque é da casa para a vida. Eu brinquei com um casal que gosto muito aqui, falei de Campo Grande, da Campo Grandense para o mundo. E eles entendem o contexto, porque é a igreja de origem. Mas nós poderíamos falar isso da nossa família, da nossa convivência familiar para o mundo. Paulo vai repetir isso em 1 Timóteo 6:1, Tito 2:5. Tito, então, ele fala isso, 2:5, 2:8, 2:10, 3:8. Pedro vai dizer isso também. E aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 4:12, na verdade, dá até para ler o 11 e o 12 de 1 Tessalonicenses 4, procurando viver em paz, tratando dos vários assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Está aí.
O nosso testemunho explica o que temos na nossa própria casa. Por isso que Efésios, por exemplo, é uma carta que fala muito de santidade. E esse texto que li agora, está trabalhando com vocês essas posturas relacionadas a uma vida cheia do Espírito Santo, tem a ver com santidade. E Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: santidade é algo muito bonito e adorável. Nós nos encharcamos de estranhas noções de santidade, vindas da nossa infância, como se ela fosse melancolia, uma coisa lúgubre, amarga e desagradável. Mas não existe nada disso da santidade. E sim que é doce e arrebatadoramente adorável. Martin Lloyd Jones vai dizer que santidade não é algo que somos chamados a realizar a fim de podermos ser algo, mas é algo que temos de realizar por causa daquilo que já somos. E Spurgeon, certa feita, disse o seguinte: quando o lar, se segura aí, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. Quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. J.I. Packer, no livro sobre os puritanos, num dos livros dos puritanos, né, que ele vai escrever, ele fala a respeito da família puritana. Os crentes ingleses, calvinistas do século XVII, viviam um conceito de família próximo daquilo que nós estamos trabalhando nesse texto de Efésios. Não é exagero dizer, e Packer diz isso, e a gente caminha na mesma pegada dele, que o conceito que nós temos hoje de família cristã, excetuando a fonte primária, que é a Bíblia, nós temos a partir do que nós lemos dos puritanos. E estimulo-os a lerem e a conhecer. Por exemplo, a ética puritana do casamento era que se buscasse não por um parceiro a quem você amasse apaixonadamente naquele momento, mas sim por alguém a quem você pudesse amar de forma constante, como seu melhor amigo por toda a vida, e em seguida buscar o auxílio de Deus para fazer exatamente isso. Não é um parceiro, uma parceira que eu vou amar loucamente e viver momentos ensandecidos, como se estes fossem realmente a essência da vida a dois. Mas alguém a quem eu estivesse disposto a amar a vida inteira. Aí se confunde a sua cabeça, depois o pastor Cristiano lhe ajuda. Não apaixonadamente. Porque quando a paixão termina é que começa o verdadeiro amor. Há um teólogo chamado Benjamin Herbert, chamado o grande teólogo de Princeton. Na lua de mel, sua esposa sofreu um acidente. Esse homem brilhante, amados, várias vezes foi indagado por que ele continuava casado com ela e cuidou dela até a morte. Ele disse: eu tenho uma aliança com ela. Você não está casado com um corpo. Você está casado com uma alma. Uma alma, uma pessoa. A ética puritana, por exemplo, quanto à criação de filhos, era de que os filhos existem para serem treinados no caminho que devem andar, cuidados em seus corpos e almas, e educá-los para serem sóbrios, piedosos
e socialmente úteis em sua vida adulta. Hoje, amados, há um mimo exagerado de pais em relação aos seus filhos. Parece que não pode dizer não. Parece que a gente não pode contrariar as crianças. Nós estamos sofrendo daquilo que Davi fez em relação a Adonias. Está lá na Bíblia. Em 2 Samuel, onde há essa opção. E Davi não o contrariava. É por isso que deu aquela confusão toda. Quando Davi morre, Adonias resolve assumir o trono. Crianças que não são contrariadas. Crianças, amados, Salmo 127 diz que elas são flechas na mão do oleiro, do guerreiro, não é? Flechas são lançadas, amados. Mas elas precisam de direção. Estou lançando várias coisas aqui. Que detalhes você lê no livro. Tim Keller, falecido recentemente, sempre honrava a sua esposa com algumas das suas falas, a Kate. Certa feita, Keller disse assim: Kate, minha esposa, costuma dizer que a maioria das pessoas, quando está à procura de um companheiro, quer encontrar uma escultura pronta, quando na verdade deveria estar procurando um bloco de mármore. Ensine seus filhos a procurarem o futuro esposo, a futura esposa, não como esculturas prontas, mas como blocos de mármore. Por quê? Ela diz. Porque as pessoas estão procurando esculturas prontas, não para criar, porque a gente não deve estar no casamento para criar a pessoa que a gente quer. A gente deve estar no casamento para ver um tipo de pessoa que Jesus está criando. Por isso que casamento a gente tem que ter um olhar espiritual mesmo, gente. A gente tem que ver o que Jesus está fazendo naquela encrenca, naquele bloco de mármore, naquela confusão de humores, naquela complicação que talvez você tenha vontade até de já ter dado um laudo para o seu esposo ou esposa. Mas Jesus está fazendo algo nele. Jesus está fazendo algo nela. E aí Keller diz assim, quando perguntaram para Miguel Ângelo como ele esculpiu Davi, a sua obra magnífica, conta-se que ele respondeu: olhei dentro do mármore e removi as lascas que não eram Davi. E ele termina dizendo o seguinte: ao procurarmos um futuro cônjuge, devemos ser capazes de olhar dentro dele, ver o que Deus está fazendo. Você consegue ver o que Deus está fazendo no seu cônjuge? Ver o que Deus está fazendo, e Keller diz, e nos empolgar com a oportunidade de participar do processo de trazer à luz a sua nova natureza. É ver o que Deus está fazendo e ainda se empolgar dizendo o seguinte: obrigado, Deus, por participar desse processo que nós chamamos de santificação progressiva na vida do meu cônjuge. Não deve ser um duelo, amados. É um dueto para toda a vida. São almas que se casam. São pessoas que decidem se tornar uma. E sob o imperativo de uma vida cheia do Espírito Santo, resolvem, por conta disso, viver uma vida santa. Daí a fala, queridão e queridona, do apóstolo. Capítulo 5, que lemos o texto. Sejam santos, sábios, aproveitem a oportunidade, discernam a vontade de Deus. O Guilherme Kerr, numa tradução, uma paráfrase, desse texto 15 a 17, ele diz assim: sendo assim,
Cuidem de andar com propósito, não como quem não entende nada, mas como quem sabe das coisas, aproveitando cada minuto do seu dia, porque os dias são maus. Deixem de lado a insensatez, alinhem suas vidas com aquilo que Deus deseja. Regulem a vida de vocês a partir do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aproveitem o tempo, a Nova Almeida atualizada, ou estejam remindo o tempo, a clássica ARA, revista e atualizada, a NVI. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Sejam sábios. Versículos 18 a 21. Se encham do Espírito Santo. Não se deem ao vinho. Martin Lloyd Jones, que era médico, disse que o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Deprime os centros mais elevados do cérebro. Controla tudo quanto dá ao homem autocontrole, sabedoria, discernimento e equilíbrio. Na fala do apóstolo Paulo, Lloyd Jones diz: o Espírito Santo faz exatamente o oposto. Naquilo que o vinho é depressivo, Lloyd Jones vai dizer: eu o classificaria, referindo-se ao Espírito Santo, entre os estimulantes. Porque ele estimula todas as faculdades, a mente, intelecto, coração e vontade. Por isso a ordem, enchei-vos do Espírito, é o imperativo, plural, na voz passiva e no tempo presente contínuo. Permitam-se ser enchidos pelo Espírito Santo. Seria a melhor tradução, embora no português isso ficasse truncado. Ou vamos nos enchendo do Espírito. Também é uma boa ideia nesse sentido. Continuem se enchendo do Espírito. Literalmente seria também assim. Adotando posturas. Falando, dialogando com salmos, hinos. Antes de cantar, fala os salmos. Viva os salmos. Sendo gratos e se sujeitando mutuamente. Nesse ponto, é que, de fato, os insights do texto a respeito do casamento. Um casamento que comunica, então, esse compromisso contínuo, para que homem e mulher sejam uma só carne, a despeito das forças que os tentam separar. Augusto Nicodemos fala de que Efésios 5, uma implicação bem séria desse ensino paulino, é que ele vê o casamento como expressão da vontade de Deus desenrolando-se num contexto espiritual. E ele diz mais: faríamos bem em nos perguntar se a maior parte dos nossos conflitos no casamento e de nossas atitudes para com o cônjuge e os filhos não seria resultado da falta da verdadeira espiritualidade bíblica. A maioria dos conflitos do casamento é porque há áreas não convertidas nos cônjuges. Não entrarei em méritos aqui de submissão, de autoridade, mas preciso pelo menos pontuar. Primeiramente para os homens, que gostam muitas vezes de usar esse texto para afirmar de que olha quem manda por aqui. John Stott vai caminhar na ideia de que a autoridade aqui não é sinônimo de tirania. Porque todos aqueles que ocupam posições de autoridade na sociedade estão responsáveis diante de Deus. Então, estar aqui como autoridade, a mulher é submissa, está debaixo de uma missão, de um projeto. Que projeto você tem para a vida, meu caro? Qual direção você está dando à sua casa?
A mulher cabe ser submissa ao marido como ao Senhor. A submissão da esposa deve ser ao marido que a ama. E Larry Coyle diz que submissão não é um ato de subordinação. É uma situação difícil, mas um profundo sentimento de confiança arraigado no coração da mulher com respeito à soberania de Deus na vida do seu marido. Por isso, que essa submissão bíblica vem junto com a consideração de que o marido não pode tratar a sua esposa com amargura. Como diz Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Calvino pregava que os maridos não devem ser cruéis para com as esposas, nem pensar que tudo quanto queiram seja permissível ou lícito, porque a autoridade dele é mais um companheirismo do que um senhorio. Teria mais coisas para comentar, mas a submissão respeitosa, reverente, por que não dizer inteligente, a mulher se vê na necessidade, então, de estar debaixo de uma autoridade que é amorosa, servil, e respeitosa. Na questão da criação dos filhos, Paulo, mais do que nunca, diz de que cabe a eles serem obedientes, honrando. E é interessante que a palavra obediente no original é da mesma raiz da palavra ouvir. Ser obediente é saber ouvir. No grego é o verbo rupakuo, akuo, daí que vem a nossa palavrinha acústica. Ouvir bem. Essa palavra era usada também no contexto muito comum de quando alguém batia na porta e a pessoa ia para identificar quem era. Obedecer aos pais tem a ver com isso. Quando eles lhe dão uma direção, filhos, batendo, você de modo solícito está disposto a ouvir. Honra é mais do que respeito, mas tem a ver com suporte. Calvino vai dizer de que, pela ordem de Deus, alguém nos foi posto como superior a nós. Logo, que o honremos com reverência, obediência e reconhecimento, e com quantas formas de servi-los pudermos. Para terminar, os pais não devem irritar os seus filhos, para que eles, Paulo vai dizer aos Colossenses 3:21, não fiquem desanimados. William Hendricks fala que os pais provocam seus filhos a ira quando incorrem nos seguintes erros: excesso de proteção, favoritismo, desestímulo, não reconhecimento do fato que o seu filho está crescendo
e, portanto, tem o direito de ter seus próprios ideais e de que ele não precisa ser uma cópia exata do pai para ter sucesso na vida. Negligência e palavras ásperas acompanhadas de crueldade física. Caminhando para o fim, então, amados. Quem vive cheio do Espírito Santo não se limita a uma vida egoísta. Entende que está dentro de um corpo familiar. Não busca os seus próprios interesses. Para dizer o que Paulo disse aos Filipenses 2,4, não atenta para o que é propriamente seu, mas cada qual para com os dos outros. E por fim, você conhece um crente, eu já disse isso, eu vou repetir, quando você observa em seus relacionamentos dentro de casa. Dentro de casa. Pedro 3,16. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Fazendo duas citações para terminar, Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: por meio do casamento, homens e mulheres vêm a existir para glorificar e servir a Jesus Cristo e para o crescimento do seu reino. E quero terminar com uma história que é triste, citada por Charles Swindoll. Ele leu essa história sobre o evangelista Billy Graham. E eu ouvi a mesma história por outros. Quando a fama de Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, começava a crescer rapidamente, quando ao longo de 50 anos seguidos, este homem promovia séries extraordinárias de encontros em várias cidades americanas, como em Los Angeles, por exemplo, milhares de pessoas estavam participando. Nas reuniões de Billy Graham, haviam estrelas de cinema, atletas, todos os tipos de celebridades. Todas vieram ou iam para ouvir esse homem, para conhecer esse homem. Certa ocasião, ele estava na sua 8ª semana em Los Angeles. Essa série consumia toda a energia, todo o tempo de Billy Graham. E era inegável, amados, que Deus falava através dele de forma poderosa. Ao final dessa cruzada, a cunhada de Billy Graham, acompanhada do marido, foi a Los Angeles. E o casal levou uma criança com eles. E o evangelista arranjou um tempo na sua agenda lotada para se encontrar com os parentes. Durante o encontro, ele viu o cunhado, a cunhada e uma criança que era uma gracinha, uma menininha. Ele olha para a criança, fica embevecido com ela e olha para sua cunhada e diz assim: de quem ela é? A cunhada, surpresa, ficou de boca aberta e respondeu assim:
Como assim? Ela é sua filha. Ela é sua, Billy. O senhor Grant já estava tanto tempo longe de casa que nem ao menos reconheceu o quanto a sua pequena Anne havia crescido. E os biógrafos dizem que naquela noite, o grande evangelista decidiu que passaria mais tempo em casa com os filhos. Quem conhece um pouco da história do outro filho de Billy Graham, que também teve o seu tempo de afastamento, de maldade, o garoto fez horrores, o Franklin. O próprio John Piper tem um filho que é um inimigo do Evangelho, o Abraham Piper. Tudo isso me faz parafrasear. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que adianta? Que Deus tenha misericórdia de nós. Abaixa a cabeça, vamos orar. Acho que a gente tinha que terminar um tempo desse com o coração apertado mesmo. Com a alma rasgada diante de Deus. Porque se você julga que teologia pública, que modo como você representa Cristo na sociedade, é algo que pode ser desassociado da teologia doméstica, do modo como você vive o Evangelho na sua casa, você está redondamente enganado e enganada. Talvez para alguns que estão aqui nesta manhã, o Senhor está mandando, volta para casa. Reveja os seus valores. Pega esses códigos domésticos, trazidos em nova roupagem cristã, na sua casa. Avalie-se a partir deste padrão. E mude. E tome a decisão de viver as relações familiares a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por este tempo juntos. Bíblia aberta, olhos nos olhos, coração realmente ensandecido por Ti. Queremos, meu Deus, queremos porque queremos ter uma vida consertada por Ti, endireitada por Ti. Ajuda-nos a sermos mais atentos ao nosso primeiro ministério, que se chama família. No nome de Jesus. Amém.